Glória a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Queira se assentar, em nome de Jesus. A Deus seja dada toda honra, toda glória, majestade e louvor. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por estar aqui. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a vossa Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por a vida de cada um dos irmãos que aqui está, que vieram adorar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a vida do presbítero Wilson, Elson. Deus te abençoe. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe o senhor e a toda a sua família, em nome de Jesus. Ao pastor da igreja, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, ao nobre amigo, pastor Douglas, essa é a bênção de Deus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem achou pode dizer amém. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porquanto tem sido muitas vezes preso com grilhões, correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes, nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus, e aqui eu encerro a leitura. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos em um culto missionário, culto esse aonde nós nos reunimos aqui para orar, para clamar a Deus a favor da obra missionária. E a obra missionária, ela exige muito de nós, que nós possamos se doar à obra de Deus, pois na verdade ela tem umas recompensas a nos dar. E essas recompensas, 99%, ela é de uma forma que a gente não vê. Porque o próprio Jesus, ele disse que aquele que perder a sua vida, e na obra missionária estamos sujeitos a perder a nossa vida. Porque você não vai tratar dos seus assuntos, dos nossos negócios. Nós vamos tratar assuntos pertinentes ao campo missionário, a vidas, aonde algumas vezes eu devo pegar a minha dor, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo com as portas fechadas, mesmo passando processos que ninguém tem nem sequer a noção do que acontece da nossa porta para dentro. Mas quando a gente sairemos da nossa porta para fora para fazer o ide do Senhor,
nós devemos guardar a nossa dor e cuidar da dor de alguém. E isso só faz quem tem amor pela obra missionária. E a obra missionária, algumas vezes, ela vai te proporcionar algumas viagens, né? Algumas delas de avião, porque quando se trata de missão, alguém já logo diz: eu quero ir para a Europa, né? Eu quero ficar hospedado no hotel, o carro vir me buscar na porta do hotel, a igreja ter mais de 5.000 pessoas e no final todo mundo querendo tirar foto comigo e eu dando um autógrafo. Isso não é obra missionária. A obra missionária, muitas das vezes, você só vai. Agora, como você vai voltar, você não sabe, né? E eu resumo a obra missionária com essa palavra: só se faz quem tem amor. Porque o que a Bíblia diz? Que o amor, ele tudo suporta, né? E nós temos que estar pronto para atender esse chamado. E essa responsabilidade, ela não foi dada tão somente ao pastor da igreja. Me desculpe pela minha sinceridade, mas para preencher todos esses bancos e nós termos a casa cheia para juntos cultuar e exaltar o nome do Senhor, esta missão não é dada exclusiva ao pastor da igreja. Esta missão foi dada desde o sonoplasta até o responsável da congregação. É dever meu, é dever seu, porque o Senhor, ele disse: ide por todo o mundo. Só que às vezes eu quero escolher aonde eu quero ir. Eu quero escolher em qual casa eu quero entrar para me orar, né? Vai ter casa que você vai entrar para orar que nem água às vezes você vai ser servido, porque já passou o credor lá e já cortou a conta de água. Já cortou a água, então nem a água tem, né? E você tem que chegar, além de alimentar o espiritual, você também deve cuidar do físico. Aí hoje eu pego as bênçãos que Deus me deu, guardo tudo para mim e digo ao pastor, ele que deu os pulos dele, porque não é membro meu. E a obra missionária, ela requer de mim, requer de você, amar o nosso próximo como o Senhor nos amou. E ele disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ah, irmão, mas quando aparece um empresário forte, eu quero orar, eu quero profetizar, eu quero revelar, porque eu sei que eu fazendo aquilo que ele quer ouvir, eu posso ser recompensado. Aí a Bíblia, como tem resposta para tudo, ela diz: o que adiantou o homem ganhar o mundo inteiro? Fama, glória, carro, casa, dinheiro, celulares de última geração, porém, perdeu a sua salvação. Do que se adiantou? Então, se vocês estão aqui nessa noite, nesse culto missionários, eu quero crer e acreditar que vocês ainda têm amor pela obra de Deus, têm anseio pela obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olhe para alguém e diga: Jesus conta com você para fazer essa obra. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, se o guitarrista puder me ajudar, tá bom? Você fique à vontade em nome de Jesus. Eu sei que é a minha primeira vez, mas eu sou muito espontâneo, viu, mano? Eu sou muito espontâneo, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Irmãos, Marcos capítulo de número 5, vai nos tratar a respeito de um assunto muito importante. E esse assunto é que Jesus agora, ele acaba de atravessar o mar, né? E a Bíblia diz que quando eles estão se aproximando para chegar em Gadara, no capítulo anterior, a gente vê que eles vai passar por uma tempestade.
E essa tempestade, ela é de ventos fortes. Uma coisa boa é, minha irmã, eu estar em solo firme e a tempestade vir. Eu estou em solo firme, porque qualquer coisa eu corro para debaixo de uma cobertura, está tudo certo. Outra coisa é eu estar no meio de uma tempestade e eu sabendo que se a embarcação virar, e por mais que eu sei nadar, chega uma hora que meus braços vai cansar. Chega uma hora que pode causar câimbras em minhas pernas. Então, eu estou em perigo. E a Bíblia diz que eles estão em alto mar. E Jesus deu uma ordem que eles iam atravessar para o outro lado. Perceba que Jesus disse, vocês vão ir. Não, ele disse, nós atravessaremos para o outro lado. Porque a tempestade, ela revela quem é quem de verdade. Porque perceba que quando Jesus está com ele, o texto vai dizer que eles estão olhando e estão vendo que a embarcação está enchendo. A embarcação está cheia de água e eles estão preocupados. E eles vão até o mestre e vai dizer, mestre, não te importa que nós perecemos. Era mais ou menos assim, em outras palavras. Não está te causando nenhuma preocupação água dentro do barco? Porque o mais certo é barco sobre as águas. Agora, água dentro do barco causa mais peso. E a probabilidade para a embarcação afundar é grande. Mas quando ele perguntou isso para Jesus, o texto vai dizer que Jesus levantou-se. E quando ele se levanta, é para fazer alguma coisa. Toda vez na Bíblia, pastor Douglas, que Jesus se levantou, algo aconteceu. Eu me lembro que uma certa feita, o texto vai dizer que agora ele se coloca de pé. E quando ele se coloca de pé, o Apocalipse diz que os 24 anciões retira sua coroa, lança nos pés dele e começa a dizer que ele é santo. Uma vez que ele se coloca de pé para agir a favor da vida de alguém, não tem enfermidade, não tem porta fechada, não tem doença, não tem demônio, não tem obra satânica, não. Quando ele se coloca de pé a favor da vida de alguém, a favor de um cristão, ele tem o poder para fazer o que ele quer. E quando ele se levantou nesse episódio, Abacuque, ele se levantou com um objetivo. Primeiro, ele diz, vento, se acalma. Ô irmão, eu fico perguntando para mim mesmo, e quando eu leio a Bíblia, que poder esse Jesus ele tem? Porque, irmão, quem aqui já conversou com o vento? Ninguém conversa com o vento. Pelo contrário, quando você sai, você está ventando muito, então você pega 2, 3 casacos e diz, eu vou porque aonde eu vou faz muito frio. Mas não, quando Jesus se levantou, ele diz, vento, tudo bem, você parece que está meio nervoso hoje. Aqui na embarcação eles não estão só. Vento, se acalme. Aí parece que eu vejo, porque, irmão, eu particularmente eu tenho um carro e quando eu saio, e às vezes eu não quero andar com os vidros baixos, porque está ventando muito, o que eu faço? Só levanto os vidros. O ambiente dentro do quarto fica bom. Parece que eu vejo a embarcação criando redes de um lado do outro. O clima ficando bom. As águas que estavam agitadas, agora elas começam a ficar um mar bem sereno. Aleluia, glória a Jesus.
Oh, glória a Deus, aleluia. Depois também ele dá ordem ao mar, as águas estão agitadas, a embarcação está indo para um lado e para o outro, e alguém está dizendo, vamos morrer, vamos à deriva, mas a ordem de Jesus no começo foi, nós vamos atravessar para o outro lado. Eu já quero liberar a primeira palavra profética para a tua vida. Eu não sei qual foi o estágio e a maneira que você passou por estas portas. Talvez a tempestade está grande e você está dizendo, nós estamos indo à deriva, mas Jesus está no controle dessa embarcação e você não vai perecer. Aleluia! Glória a Jesus. Aí, porque quando acontece alguma coisa fora do normal, a história corre. E alguém vai dizer, quem é esse homem? Eu te garanto 100% de certeza que se a gente tivesse aqui nesse culto e tivesse um paralítico, um cego, um manco, todo tipo de enfermidade, e se nós orássemos por todos e o milagre fosse instantâneo, o próximo culto aqui é terça. Que dia que é o próximo culto? Quarta-feira. Eu te garanto que quarta-feira, irmão, não teria lugar para caber de gente. Por quê? Fortaleza inteira ia ouvir. Rapaz, lá naquela igreja lá, de repente os irmãos estavam no culto de missão, e lá tinha um paralítico, lá tinha um cego, lá tinha um manco, lá tinha alguém que era surdo, lá tinha um mudo, e eles orou, o paralítico saiu correndo, o cego começou a ver, irmão, se ia espalhar a notícia. Aí foi o que eles começaram. Você conhece esse homem? Ele tem muito poder. Quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Oh, aleluia, glória a Jesus. Quem é esse homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Filipenses vai dizer que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Aleluia, glória a Jesus. E os Estados Unidos agora entrou também no cenário de guerra e está todo mundo preocupado. Quem está acompanhando e está dizendo, a Vanessa olhou para mim e disse, Micaela, agora está na hora de estocar comida, está na hora de ficar meio quieto. Eu falei, o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas esse nome chamado Jesus de Nazaré, é Ele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse homem chamado Jesus, o que Ele quiser fazer ao nosso respeito, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é Deus e o seu nome é Senhor. Agora no capítulo 5 o texto vai dizer que eles chegaram do outro lado. Chegaram. Maravilha, viagem concluída. E o texto é claro em dizer que quando eles chegaram, o desejo de todos quando chega no destino final de toda a viagem é que todos saiam. Sim ou não? Se você pegar uma viagem de carro, passar 12 horas comigo, pastor Douglas, chegar do outro lado, você vai dizer, Miguel, pelo amor de Deus, abre esse carro que eu quero sair. Né? Todos querem sair, Abacuque. Só que o texto vai dizer que, e saindo ele, da embarcação, veio ao encontro de um homem. Isso aqui eu fiquei encucado quando eu começo a ler a Bíblia, meu pastor. Porque Jesus podia chegar e procurar o maioral da cidade. Mas Jesus justamente sai da embarcação, vai em busca de alguém que ninguém está dando nada. É de doer coração, porque quando a gente tratamos de um congresso missionário, ou um culto missionário, a gente faz só para nós mesmos.
A nossa preocupação é se o pregador não vai faltar. A nossa preocupação é saber se o cantor não vai faltar. A nossa preocupação é saber se os músicos vão estar lá. E no final, acaba o culto, acaba o congresso, nós não conseguimos nem sequer ganhar uma alma para Jesus. E o pregador até orou, até jejuou, até se consagrou, até leu a Bíblia, mas porém, não tinha um que não conhecia Jesus, porque toda a igreja, 5.000 pessoas, os 5.000 eram tudo crente. Sem ovelhas, juntas do aprisco. Só que ele conta e faltou uma. Eu não creio. O tempo de existência que vocês estão aqui significa que sempre foi a mesma quantidade, não. Talvez alguém saiu e está estacionado, alguém saiu, acabou voltando para trás e Jesus, ele conta, não é com outros, é com você, para ir lá bater na porta e dizer, meu irmão, o que aconteceu? A igreja está aqui de mãos dadas para te ajudar. Volte para Jesus. Nós estamos contando e está faltando você no aprisco. Mas a nossa preocupação saiu, parou, caiu, se vire para se levantar. E o dono da seara, ele está dizendo, os campos estão brancos. O caminho está árduo e cadê os trabalhadores? Abacuque, ele saiu para ir a um lugar aonde ninguém quer ir. Ele foi ao encontro de um homem e olha a característica dele. Esse homem, ele tem a sua moradia nos sepulcros. E ninguém pode contê-lo. Se amarrasse ele, minha irmã, ele arrebentava as algemas. Ele se atirava no fogo. Ele está dia e noite gritando, igual um louco. Aí o texto vai dizer que Jesus veio ao encontro dele. Você lembra como Jesus te achou? Domingão, essa hora, alguns estavam para lá de Bagdá. Alguns não tinham nem perspectiva de vida. Outros estávamos perdidos. Família acabada, trancado dentro de um quarto. Aleluia, sem esperança. Aí Jesus veio ao teu encontro. E quando ele te achou em um estado precário. E ele diz, não importa o que você está passando. O que importa é se você quer mudança de vida. E quando você decidiu levantar a sua mão, aleluia, ele diz, agora eu vou fazer o meu investimento. Vou levar a E o investimento que Jesus ele fez na nossa vida foi um investimento alto. Foi um investimento que causou, aleluia, lágrimas, gotas como de sangue. O investimento que Jesus ele fez foi muito alto. E ele não investiu para perder. Porque projeto de Deus nunca abre falência. Oh, glória a Jesus. Projeto de Deus nunca abre falência. Porque quando a minha carne tombar aqui na terra, há um seio de Abraão que nos aguarda. Há ruas de ouro que nos espera. E eu estou pregando para uma igreja que daqui a pouco, pastor Douglas, vai sair dessa terra de aflição e ir em encontro ao amado, ao Senhor Jesus o Cristo.
Quando ele achou aquele homem, ninguém dava nada a ele. Só que o texto vai dizer, mas quando ele viu Jesus, ele estava tão desesperado, que quando ele viu Jesus, ele correu. E quando ele se prostrou, porque, senhores, principalmente que estão aqui, eu me sinto até privilegiado. Porque quantas carreiras vocês já estiveram, labutas, quantas histórias tem para contar. Quando ele viu Jesus, ele correu aos pés de Jesus. E o espírito que atormentava ele reconheceu que quem chegou. E eu costumo dizer que ele manda no céu. Ele manda na terra. Ele manda embaixo da terra. Quando Jesus chegou para mudar o ambiente, chegou para mudar a história daquele homem. Eu estou pregando para alguém, eu não sei como é que está o cenário na tua casa, como está o cenário na tua vida psicológica, na sua vida mental, mas ele me trouxe aqui para dizer para alguém, quando ele chegar lá na tua casa, o quadro vai mudar, a morte vai ter que sair, a depressão vai ter que ir embora, e o nome do Senhor vai ser glorificado dentro da tua casa. O texto vai dizer que Jesus repreendeu aquela legião, e eu caminho para o encerramento. E repreendeu aquele espírito maligno. E o que me chama a atenção é que a missão, ela não começa navegando em alto mar. E bem rápido. Ele poderia, pastor Douglas, depois de ser liberto. E ele até queria. Ele disse, deixa eu te seguir. Mas o texto vai dizer que Jesus impediu. Aqui podemos estar todo preparado, todo pronto. Glória a Deus, aleluia. O pregador está chegando, vou fazer a obra missionária em outro estado, em outro país. É bom, até demais. Oh, glória. Mas Jesus diz assim, olha, primeiro, antes de você ir comigo para alto mar, volta lá para sua casa. Volta lá para sua casa, porque a obra missionária vai ter que começar lá. A obra missionária vai ter que começar lá com a sua esposa, com seus filhos. Vão ter que aprender a ter o devocional, vão ter que aprender a orar, vão ter que aprender a ter a disciplina. Vão lá! Conta quão grandes coisas ele te fez. É uma pena. É uma pena. Tem pessoa que só consegue ter a paz aqui. Porque dentro de casa é uma tribulação só. E ele poderia começar a sua missão em alto mar. Jesus disse, não. Vai lá para sua casa. Anuncia para os seus vizinhos. Anuncia para toda Decápolis. Quão grandes coisas ele te fez. Vamos apanhar um pouco? Jesus, liberta meu filho. Faça a tua obra. Quantas vezes, mas você evangelizou ele? Quantas vezes, mas você foi dar, orou por ele? Colocou a mão lá, ungiu ele. Hã? Jesus, liberta o meu esposo. Liberta a esposa. Nas nossas orações. Traga os drogados, faça uma grande obra. Quantas vezes a gente foi atrás? E se chegar um maltrapilho, sabe por que não está com cheiro agradável? Nós quer a distância dele. Quando bate alguém na porta,
pedindo 1 quilo de alimento, a gente já logo faz um pré-julgamento e diz, vai usar droga, não. E eu encerro aqui a minha participação dizendo, a obra missionária, ela começa primeiro lá na sua casa. Será que nós só lembramos de orar no dia do culto de missão? Missões Portas Abertas posta diariamente cristãos que estão morrendo por causa do Evangelho. Janela 1040 posta diariamente cristãos sendo torturados por causa do Evangelho. Recentemente agora, com a ajuda dos irmãos, nós conseguimos enviar algumas arrecadações escolares através dos missionários que foram para a África. E ela mostrava os vídeos e relatos para nós e dizia assim, pastor, o senhor não tem a noção a alegria de uma criança que nunca tinha pegado um caderno. E quando ela viu um caderno, vinha uns desenhos impressos só para colorir, crianças choraram de alegria. Até que ponto você pode ir pela obra missionária? Você e sua casa está servindo a Deus, glória a Deus, aleluia, insista, persista, para que continue assim. Mas quantos lares é o sonho de ele dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E eu torno a dizer, essa missão foi dada a todos nós. Eu encerro agora com o último relato missionário. Nós estávamos começando uma campanha em um lar. E de repente a esposa do Nelson olha para mim e diz, Micael, vocês podem orar na minha casa? Eu digo, posso. Veio a cunhada e diz, Micael, para nós é um motivo de alegria. Porque tempos atrás, tinha alguns crentes aqui na casa da minha irmã Kelly e do meu irmão Nelson. E o Nelson acabou colocando alguns crentes para correr. E de lá para cá, nunca mais não entrou nenhum crente aqui dentro da casa deles. E eu sou grato a Deus por ter a oração. Hoje o Nelson, belo dia eu estou em casa. Semana passada ele me manda a mensagem dizendo, paz do Senhor, pastor. O Senhor está bem. Eu estou te mandando essa mensagem porque eu quero louvar um hino. E o hino é esse do Fernandinho. E eu quero que você coloque que ele é único. E eu quero ter a oportunidade no culto amanhã para cantar no playback. Você tem noção que é isso que quando Jesus quer fazer, ele faz e pronto e acabou? Você tem noção que é isso? Para mim, eu não sei o valor que tem uma alma, mas eu sei que ela tem um valor muito grande. É por isso que ele chamou a mim e a você para fazer essa obra missionária. E hoje a nossa maior alegria é saber que o Nelson e a sua família está servindo o Senhor Jesus. Outrora colocou crente para correr, agora ele está dizendo, eu quero ter a oportunidade para falar do amor de Cristo, aleluia. Então fique com essa palavra e saiba de uma coisa, a obra missionária, ela vai começar na minha casa, nos meus vizinhos, eu vou começar a anunciar, eu vou começar a propagar o nome de Jesus. Mas tem gente que está 10 anos dentro da empresa. E os 10 anos até hoje ninguém sabe daquele é crente. Tem gente que já está terminando o ensino médio. E até hoje os jovens nem sabem que ela é crente. O vizinho olha e diz, esse aí é crente? Então deixa eu aqui na minha bagunça. Mas é uma obra boa de se fazer. É uma obra gloriosa. Porque a recompensa não vem aqui. Aí parece quando eu vejo que o céu se abre, ele vai dizer, bendito de meu Pai. Aqui está o seu
galardão. E que galardão é esse, pastor? Vida eterna, que não tem dinheiro que compre. Então insista, e quando você puder, ore, jejue, consagre, dedique-se à obra missionária. Entenda, essa missão foi dada a mim e a toda a igreja. Amém? Para mim encerrar, antes de devolver ao pastor. Tem porventura alguém que ainda não aceitou Jesus e está afastado dos caminhos do Senhor? Levante a mão, eu quero apenas te conhecer. Tem alguém? Todo mundo aqui já está salvo em Cristo Jesus. Ou talvez você tenha envergonhado de levantar a mão. Ah, Miquel, só eu. Fica meio constrangida, tudo bem, a gente respeita. Mas eu encerro aqui dizendo para você. O que tem de tão valioso nesse mundo que você não pode largar? Porque o que é valioso para mim, eu cuido, eu zero. Eu vou até o fim. Ou não? É valioso. No mundo, é só apenas uma atração passageira. Com Jesus, é eterno. É eterno. Venham para Jesus, enquanto a porta da graça está aberta. Porque depois que ela se fechar, duro vai ser para aqueles que ficarem do lado de fora. Amém? Mais uma vez, tem alguém para Jesus? Reconciliar para Ele e seguir uma nova trajetória com Ele após esse culto. Tem alguém? Não tem, que Deus te abençoe e te conceda outra oportunidade. Meus irmãos, finalizo agora. Eu já conversei com o Elcio, e ele me permitiu. Eu tenho aqui o livro de sermonário Sementes a Quem Semeia, de autoria do nosso amigo pastor Douglas Neto. Glória a Deus. Quantos já viram o pastor Douglas pregar? Diga amém. Né? Uma benção, né? É por isso que quando eu estou perto dele, irmão, eu vem aqui, jogo o Abacuque, o Lucas fala, né? Agora o momento é meu. Glória a Deus. Então, você que pode, vai estar ali o Abacuque ali fora, ali, tá bom? Semeie na vida do servo do Senhor, que eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Sementes a quem semeia. E todo mundo que semeia, um dia ele vai colher. Então, irmão, não é caro, é um investimento para o seu crescimento espiritual. Você vai ser muito edificado através desse livro. Eu não sou nenhum bobinho, né? Eu já tenho o meu, já li, aprendi muito. O Elcio também já tem o dele, né? Mas se o senhor quiser presentear alguém aqui hoje, pode presentear também, em nome de Jesus. Amém, irmão? Os meninos vão estar ali fora, ali, tá bom? Eles aceitam Pix, crédito, débito, cheque. Glória a Jesus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.